A prescrição de antibióticos é uma prática comum dos médicos dentistas, que a usam para o tratamento e prevenção de infecções. No entanto, as orientações da comunidade científica para esta terapia são muitas vezes pouco claras e, por vezes, contraditórias ou sem suporte científico. Os antibióticos a mim preocupam porque as pessoas tomam antibióticos para tudo e mais alguma coisa. E neste país, Portugal é dos países que se dá mais antibióticos, é a dentária. É um dos países onde é uma das coisas que mais acontece, é as pessoas pedirem antibióticos porque estão constipadas, porque estão até com o Covid agora, se calhar tomam antibióticos por causa do Covid. O grave problema dos antibióticos é que eu já tirei o curso há 21 anos e desde que eu me formei não há novas moléculas de antibióticos a serem formadas. E, portanto, Fleming, quando descobriu o antibiótico, não sei se aquela velha história do jardineiro que se picou numa rosa, que estava a morrer, deram-lhe com uma infecção bacteriana, deram-lhe um antibiótico e ele melhorou muito, mas depois não lhe deram as doses corretas e ele acabou por falecer com uma infecção. Isso é para nós vermos antes dos antibióticos o que é que acontecia. Só que infelizmente nós estamos começando a morrer outra vez por causa de infecções bacterianas. E provavelmente as bactérias, na altura Fleming disse que o dia das bactérias estavam condenadas a desaparecer. Na realidade eu acho que nós é que estamos condenados a desaparecer, elas vão cá estar. E a prova disto é que cada vez que nós tomamos um antibiótico, há sempre umas bactérias que não morrem. E essas bactérias vão sempre passar aos seus filhos o código genético de defesa desse antibiótico. E há mais de 20 anos que não existe um novo medicamento. Infelizmente a ganância, eu digo que a indústria farmacêutica nesse aspecto a ganância do lucro, e é mais fácil dedicarmos a ganhar moléculas que vão defender, por exemplo, uma pessoa que é diabética e que vai ter que tomar medicação para a diabetes durante 40 anos ou 20 anos, da mesma maneira que uma hipertense também vai levar mais uns 20 ou 30 anos, e esse tipo de medicamentos estão sempre a descobrir novos medicamentos de longo prazo que as pessoas têm que tomar todos os dias, não é? In a daily basis, como dizem os americanos. E a verdade é que nós não temos bactérias, porque dá muito trabalho a desenvolver antibióticos, e a verdade é que hoje em dia estamos a criar um monte de superbactérias nos nossos hospitais. É uma realidade e há muita gente a morrer por causa disso mesmo. Portanto, pelo amor de Deus, tomem antibióticos quando é necessário tomar antibióticos. Miguel Sousa Lima desfaz alguns dos mitos que se criam sobre o uso de antibióticos. Na maior parte das vezes, na dentária, o que nós temos são o que eu vou mostrar aqui. Isto aqui é um dente, não é? Nós vamos partir aqui como se fosse uma maçã. Muito bem. Que é exatamente aquilo que nós temos ali na imagem atrás de mim. Então agora vou explicar. Portanto, nós temos aqui o esmalte, a dentina e o nervo. Na realidade isto não é nervos, isto aqui são um conjunto de três coisas. Temos um nervo, uma artéria e uma veia, ok? Os ramos terminais das artérias, das veias e do nervo, ok? O sangue circula dentro dos nossos dentes. Uma cárie, que são bactérias, quando estão no esmalte, produzem dor absolutamente nenhuma. Quando atingem a dentina, produzem uma inflamação do nervo. Começamos a ter dor ao frio ou ao calor, mas normalmente aí começamos essa inflamatória, ou seja, é uma inflamação. O que a maior parte das vezes nós precisamos de um tratamento dentário é de tomar anti-inflamatórios, nunca antibióticos. Os antibióticos não fazem rigorosamente nada nestes casos. Entretanto, se as bactérias, portanto, continuarem a progredir, primeiro no esmalte, depois na dentina, e nestes casos, quando atingem o nervo, fazem-nos doer imenso. É por isso que nós à noite, quando nos deitamos, vem maior aporte sanguíneo para a cabeça, e quando vem maior aporte sanguíneo para a cabeça, incha mais. E o que acontece aqui também, isto incha mais. E produz aqui uma inflamação muito grande do dente. O que analgésicos, como por exemplo o Clonix, a clonixidina, ou um ibuprofeno como um anti-inflamatório, ou até outro analgésico, um paracetamol e tal, têm resultados muitíssimo bons nessas alturas. Portanto, isso é um sinal de uma inflamação e não de uma infecção bacteriana. Agora, se todo não forem ao dentista tratar-se e tal, só nestes casos, no último cenário, é que sim, se estivermos com abscesso, se estivermos com tumefacção, com edema, com pus, bom, aí sim temos de tomar um antibiótico. Mas é só para estes casos, é um caso muito raro. Portanto, os maiores erros que se comete com os antibióticos na dentária é dar antibióticos a pessoas que estão com dores de dentes. Isto é grave,
porque estas pessoas estão a criar superbactérias resistentes, a resistência das bactérias, e mais dia menos dia nós vamos precisar tratar destas pessoas com antibióticos. Posso ser eu, pode ser qualquer um de vocês aí em casa, e isso é que é grave. Isto é, na minha opinião, muito grave. Uma das questões mais preocupantes no seio da medicina dentária é a automedicação frequente dos pacientes, aliada à desinformação dos mesmos, uma situação que pode ter consequências. É muito frequente, não é? Eu acho que, infelizmente, ainda por cima, hoje em dia temos isto, o Dr. Google, que não ajuda nada, não é? Porque qualquer pessoa, mesmo que não seja formada, eu posso aqui opinar sobre qualquer coisa que eu não saiba sequer nada, posso aqui falar de arquitetura ou de outra coisa qualquer e tenho o mesmo direito a ir para a internet comentar como um arquiteto. E a verdade é essa, esse é que é o grave problema que estamos a viver. Há mais uma situação ainda que eu quero referenciar, que também é muito complicada, que é, se as pessoas tomarem muito antibióticos, a partir de um certo patamar, baixa-lhes a imunidade. E ao baixar-lhes a imunidade, surgem patologias na boca, como por exemplo uma candidíase oral. Okay? Os ditos sapinhos nas crianças, que nas crianças é normal, porque não tem um sistema imunitário desenvolvido, mas no adulto não. E pode induzir, por exemplo, a suspeitas de que a pessoa tenha HIV, SIDA, basicamente. Isto é preocupante, porque uma das primeiras manifestações do HIV-SIDA na boca é exatamente candidíase oral. Interessante, e muitas vezes é induzida por antibióticos. Apesar dos dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças revelarem uma diminuição em mais de 15% no consumo de antibióticos, Portugal continua a ser dos países mais consumidores da Europa. Miguel Sousa Lima diz que esta é ainda uma realidade, mas que cabe também aos médicos tentarem inverter esta tendência. Já me aconteceu muito, quando eu comecei a carreira. Acho que hoje em dia quem me conhece sabe que eu não vou passar um antibiótico se não houver, se não vou sentir, eu não vou fazer tratamentos que não acho que tenham que ser feitos, da mesma forma que não vou passar medicamentos que não acho que tenham que ser feitos. Eu acho que as pessoas, esse hábito de ir ao dentista, e se o médico só é bom se passar, um médico e o médico só passar realmente um medicamento, eu sei que é muito verdade. Mas isso é que é o grave problema que nós temos que ter, ou pelo menos temos que encarar a coisa de uma forma completamente diferente. Acho que nós temos que olhar para os nossos doentes e tratá-los como se fosse alguém da minha família. Se fosse a minha mãe a fazer uma coisa dessas, eu dizia, pelo amor de Deus, mãe, nem penses nisso. Acho que esta temos que olha, estamos antibióticos, estamos a falar. É uma situação que às vezes aconteceu com a minha mãe. Então, portanto, eu estou aqui mesmo à vontade para dizer isto aqui na televisão, porque eu não me importo. Ela sabe perfeitamente, porque se ela vir este programa, sabe que eu dei-lhe na cabeça já várias vezes que os antibióticos não são para tomar, por exemplo, é um bom exemplo para isso. Sim, as pessoas tomam e, por exemplo, e quem me conhece também, normalmente nas minhas primeiras consultas, eu normalmente tento perceber quais os motivos que trouxeram às pessoas e de preferência eu tento não tocar na pessoa, a não ser que a pessoa me apareça aqui com uma urgência ou com alguma coisa que lhe realmente incomoda, eu não faço rigorosamente nada. Primeira coisa muito importante é fazer um bom diagnóstico, porque a maior parte das pessoas quando chegam a uma consulta dentária já fez vários consultórios, já fez vários procedimentos, mas eu acho que é tão importante nós fazermos um ponto da situação, ali um stop, fazer um bom diagnóstico, usar os meios complementares de todo o diagnóstico e traçarmos um plano de tratamento com princípio, meio e fim. Acho que isso é fundamental. Os pacientes que tomam anticoagulantes são também alvo de uma forte preocupação por parte dos médicos dentistas. Daí haver sempre um contacto próximo com os cardiologistas e médicos de família dos pacientes. Acho que é muito importante percebermos, primeiro, uma coisa ainda fazendo aqui uma ligação, nós e os cardiologistas realmente trabalhamos muito em conjunto. Porquê? Porque, e já que estávamos a falar de antibióticos, eu faço aqui uma ligação até. Os antibióticos, por exemplo, alguns doentes cardíacos precisam de fazer uma profilaxia da endocardite bacteriana. Porquê? Porque têm no seu sangue, bactérias na boca que, se entrarem em circulação sanguínea, podem colonizar o coração e podem pôr em risco a vida dessa pessoa, por exemplo. Portanto, essas pessoas têm que tomar antibiótico antes de ir a um consultório para fazer certos procedimentos dentários. Da mesma forma que outros tipos de doentes que tomam anticoagulantes, por exemplo, pessoas que tiveram AVCs e outros do estilo que tomam anticoagulantes, também têm, por vezes, que suspender. Eu digo por vezes porquê? Porque temos que ver o risco da cirurgia que vai ser feita
e o risco para a saúde do próprio doente. E aí tem que se trabalhar juntamente com os cardiologistas para perceber se suspendemos ou não suspendemos. Esse doente pode suspender ou não pode suspender. Porque não suspender não significa que não pode-se fazer tratamentos por procedimentos cirúrgicos. Nós já fizemos várias vezes cirurgias a doentes que não puderam suspender os anticoagulantes e nunca correu mal. São cirurgias mais chatas, são cirurgias que sangram muito mais, são cirurgias que temos que ter um outro tipo de abordagem e estar preparados para alguma outra eventualidade que também, sinceramente, nunca aconteceu. Portanto, é muito importante falarmos disso. Agora, as pessoas que tomam anticoagulantes só têm que ter preocupações e quando ir ao dentista, se forem fazer procedimentos cirúrgicos. Porque, na verdade, tratar cáries, fazer limpezas de dentes, a maior parte dos procedimentos feitos em consultório dentário não pressupõem sangue, nem hemorragias. E, portanto, como tal, os anticoagulantes são as pessoas que tomam anticoagulantes, para tudo o resto desses tratamentos são procedimentos perfeitamente normais. Até os próprios implantes dentários, muitas vezes, eu faço com técnicas de não incisão nesses doentes. Para não suspenderem anticoagulantes, nós fazemos uma incisão apenas com o próprio implante, fazemos cirurgia guiada, aquelas cirurgias que uma vez já demonstrei aqui, que é com robótica, em que nós fazemos uma férula, não é? E basicamente o implante aquilo é guiado roboticamente, aquilo vai lá, fazemos o furo e depois o próprio implante faz o tamponamento da ferida, portanto o implante, como é maior que o diâmetro da ferida, nem há hemorragia nem nada, mesmo em doentes que tomam anticoagulantes. Sendo uma doença degenerativa óssea, a osteoporose é uma patologia que, a priori, poderá ser um risco para a utilização de implantes dentários. Miguel Sousa Lima desfaz este mito. A osteoporose realmente é uma chatice, não é? É principalmente para senhoras a partir dos 45 anos, alterações metabólicas, o osso começa a ficar esponjoso, mais mole, tem várias consequências, como fraturas de colo do fémur, fraturas do ilíacos, bacias, todo o tipo de problemas que advêm ao aumentarmos a idade e ao aumentarmos o tempo que temos de osteoporose, pior tudo isto vai acontecer. Mas para estas pessoas, nós, hoje em dia, a dentária e principalmente a reabilitação, principalmente à base de implantes, é toda baseada na ortopedia. E para estas pessoas, quando têm uma fratura do colo de fémur, têm que pôr parafusos e têm que pôr colos de fémur artificiais, têm que fazer basicamente cirurgias ortopédicas, que é o que na realidade são as cirurgias dentárias de implantes. E portanto, isso para dizer que ter osteoporose não é uma contraindicação para fazer implantes. Agora, há só uma medicação feita para as pessoas que tomam, que têm osteoporose, e estamos a falar, e apenas, não dos bifosfatos. Os bifosfatos não são contraindicações para implantes. O que é uma contraindicação absoluta para fazer implantes não é a osteoporose, mas sim um tipo que hoje em dia é muito raro, porque poucas pessoas o tomam e que está caindo completamente em desuso, que são os biofosfatos intravenosos. Esses sim são contraindicados. É a única contraindicação absoluta para implantes. São pessoas que tomam bifosfatos, mas bifosfatos intravenosos, ou seja, injetáveis. Quem não tiver a fazer injetáveis não tem problema nenhum. Apenas os doentes que façam essa medicação injetável, que são muito poucos, provavelmente, não sei se algum até nos está a ouvir, sinceramente, porque são tão raros, esses sim têm que ter esse tipo de cuidados. E apenas estes. De resto, já fiz imensas cirurgias de implantes com osteoporose e até hoje, com mais de 20 anos de experiência, digo-vos que nunca assisti a um único caso. Todos os medicamentos são importantes quando usados em conformidade e devidamente prescritos. A consciencialização do médico dentista sobre a escolha correta de antibióticos é fundamental na redução da prescrição inadequada, um dos fatores que contribui para o aumento de micro-organismos resistentes a antibióticos.